Boa noite, galera. Hoje a aula vai ter um formato diferente, porque eu quero ensinar algumas termologias que vai introduzir vocês para a aula da semana que vem, tá? A aula da semana que vem vai ser sobre mitose e meiose. Só que antes eu quero que vocês aprendam algumas termologias que eu vou escrever já aqui para vocês. Vocês vão ter que aprender, se é que vocês já não saibam, porque vocês são top, que são gametas, o que é um zigoto, o que é uma célula diploide e o que é uma célula haploide. Haploide. Primeiramente, a vida humana, ela se inicia através da fecundação. Isso aqui que eu acabei de desenhar é um óvulo. O óvulo ele se origina a partir do ovário da mulher. Esse óvulo, quando quando a mulher ovula, ele fica na tuba uterina, né? Que faz parte do sistema reprodutor feminino. E se a mulher tiver relação sexual ou uma inseminação artificial, pode ter espermatozoides que cheguem até sua tuba uterina, não um, né, mas vários, que vão tentar fecundar esse óvulo. Uma vez o espermatozoide fecundado, nós vamos ter uma outra célula. Uma célula que vai ter DNA do espermatozoide e o DNA que já era presente no óvulo. O óvulo, ele tem 23 cromossomos. Ele é N. Esse N significa haploide. O espermatozoide tem 23 cromossomos igualmente e também é um N. A partir do momento que existe a fecundação, essa célula fecundada vai passar a ter 46 cromossomos e ela é chamada de zigoto. O zigoto, com 46 cromossomos, ele vai sofrer várias mitoses. Ele vai se multiplicar e formar uma estrutura chamada mórula. Células bem juntinhas assim. Nessa mórula vai ter separações. Por exemplo, esse grupinho aqui de células que eu estou colorindo vão ser células, por exemplo, germinativas. Tem um izinho aqui, ó, germinativas. As outras serão células somáticas. Quer exemplo de célula somática? Órgãos que são originários de célula somática? O coração, o pulmão e o cérebro. Agora, exemplo de células de órgão formado por células germinativas, que possuem células germinativas. Os testículos. Nossa, escrevendo tudo errado. Testículos. E o ovário. Esse acento é aqui, ó, ovário. Acho que com a nova regra ortográfica até saiu esse acento. Então, testículo nos homens, ovário nas mulheres, né? O ovário e o testículo têm célula germinativa. São células de 46 cromossomos que vão se diferenciar através de meiose para células gaméticas, que pode ser um espermatozoide, ou um óvulo. O espermatozoide e o óvulo são gametas.
Agora eu quero ensinar a diferença de haploide para diploide. Exemplos de haploide: o espermatozoide e o óvulo. O óvulo tá grandão porque o óvulo é bem maior do que o espermatozoide. Fazer um núcleo bem grandão. O óvulo e o espermatozoide são gametas. E eles são haploides. O óvulo, assim como o espermatozoide, tem 23 cromossomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Agora aqui, eu vou desenhar bem maiorzão, um zigoto. Lembra que o zigoto é a fecundação do espermatozoide com o óvulo? O zigoto, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 cromossomos. Deixa eu colocar um O aqui. Vou explicar. 23 pares, tá? Eu falei 23 cromossomos, mas são 23 pares. No zigoto ou células somáticas. Zigoto é diferente de célula somática, mas tanto no zigoto quanto nas células somáticas vão ter 46 cromossomos, que é o número de célula humana. E o que diferencia? E é um diploide. O que diferencia o diploide do haploide? É o seguinte, aqui, ó, no ovócito, daqui é um ovócito, não foi fecundado ainda, tem 23 cromossomos. Tem um cromossomo 1, um cromossomo 2, um cromossomo 3, um cromossomo 4 e bem aqui está o cromossomo 23, que é o responsável pelo sexo, e ele pode ser X ou Y. Então não vai ter no 23 os dois, vai ser ou um ou outro. Na verdade, esse Y, ele só vai existir no espermatozoide, tá? Aqui no óvulo é X ou X, tá? Só que pode ser um X do pai ou um X da mãe. Agora, aqui no espermatozoide, sim. Aqui no espermatozoide, sim, pode ter o X ou Y. Então, aqui eu me equivoquei rapidinho, mas já me corrigi, tá? Então, nesse cromossomo 23 do óvulo, vai ser X ou X, só que esse X pode ser do pai e o outro X pode ser da mãe, mas vai ser um ou outro. E vai ter 23 cromossomos. 23 cromossomos. Já que no zigoto ou nas outras células somáticas, nós vamos ter homólogos. Vamos ter pares homólogos. Ou seja, aqui no cromossomo 1, nós vamos ter o cromossomo 1 do pai, que veio do espermatozoide, e vamos ter o cromossomo 1 da mãe, que veio do ovócito. Aqui no cromossomo 2, nós vamos ter um cromossomo do pai, que veio do espermatozoide, e um cromossomo da mãe, que veio do óvulo. E aqui no cromossomo 23, exclusivamente o cromossomo 23, o par 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu escrevi 12 pares. Era para ter colocado 23 pares. Entendeu? Então vamos supor que esse aqui é o par 23. É o 23º par. Tá? Porque são 23 pares, que é um total 23 pares, que dá 46 cromossomos. Tá bom? Então, no par 23, no zigoto ou na célula somática, vai ter X ou Y. E esses daqui, o cromossomo 23 é o único que não são homólogos. Eles não são homólogos. Então, o X, nesse caso aqui, quando é X e Y, vai definir o sexo masculino. Se for XX, vai definir o sexo feminino.
Então, no caso do homem, como só o espermatozoide tem Y, só o espermatozoide tem Y. O ovócito não tem Y. Então, se o indivíduo é homem, automaticamente a gente sabe que o X veio da mãe. Porque o Y só pode ter vindo do pai, porque só o espermatozoide tem X. Agora, quando é uma menina, a gente não vai saber se esse X aqui é da mãe ou do pai. Só de olhar assim, entendeu? Esse X aqui pode ser da mãe e esse X pode ser do pai. Mas a questão é que o cromossomo 23, o 23º par, ele não é homólogo. Ele é a exceção. Ele não é homólogo. Só que todo o restante, os outros 22 pares, são homólogos. Homólogos. O que significa ser homólogos? Significa o quê? Que esse cromossomo aqui, ele tem a mesma função desse cromossomo aqui. Mesmo que esse veio do pai, vamos supor, e esse veio da mãe. Só que, por exemplo, o cromossomo 1, vamos supor que ele tem a responsabilidade de definir a sua altura. Então, você pegou um cromossomo do seu pai, que também define a altura, e um cromossomo da sua mãe, que também define a altura. Lembra, o cromossomo 23 define o sexo. Só que eles são as exceções, eles não são homólogos. Mas ele vai definir seu sexo. E vai ser a junção do cromossomo da mãe e do pai vai definir seu sexo. Então, vamos supor que o par terceiro, ele define a cor do seu cabelo. Então, você vai pegar um cromossomo do pai responsável pela cor do cabelo e um cromossomo da mãe responsável pela cor do cabelo. Daí vai sair o seu cabelo, que não necessariamente é idêntico ao do seu pai ou da sua mãe. Pode ser muito parecido, às vezes puxa mais um ou outro, mas não são idênticos. Então, quando existe essa cromossomos homólogos, independente se são 46, ou se são 13, ou se são 13, não, tem que ser par, né? Ou 14, ou 86. Sabe que animal tem 86 cromossomos? Os cachorros. Os cachorros são diploide, porque são 86 cromossomos com homólogos. Então, a metade de 86 é 43. 43. Então, um cachorro ele tem 43 pares de cromossomo. 43 veio do pai e 43 veio da mãe. Vamos reforçar. Nos seres humanos, nós temos... Vou fazer aqui uma célula somática. Por exemplo, uma célula do seu fígado com núcleo. A célula somática, ela é diploide. E ela vai ter 23 pares de cromossomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos chamar esse cara de João. O João, ele é homem. Então, o 23 par, o 23º par dele vai ser XY. Isso daqui é a célula do fígado do João. Tá? Então, o João, ele tem... O cromossomo 1 do João veio, vamos supor, da mãe. E o alelo, o homólogo do cromossomo 1 veio do pai. Aqui a gente tem que saber que só o pai tem Y. Só o homem tem Y. Então, automaticamente, esse Y veio do pai e o X veio da mãe. E assim como todos os outros homólogos veio do pai e veio da mãe. O cromossomo 23º é responsável pelo sexo. Vamos supor que o cromossomo 1 é responsável pela cor do cabelo. E esse cromossomo aqui, ó, o quinto, né? 1, 2, 3, 4. O quinto, vamos supor que ele é responsável, sei lá, pelo seu nariz. O formato do seu nariz. Então, esse cromossomo aqui que veio do pai, ele define o nariz. E o cromossomo que veio da mãe também vai definir o nariz. Então, nós não tem assim, o pai é mais importante do que a mãe. Não. Nem no sexo tem mais importante. São idênticos. Mas aqui não é homólogo, porque eles não são iguais. Aqui eles são iguais. São homólogos. Só não são idênticos. Porque
porque vai ter material genético diferente, mas são parecidos. Então, quando existe homólogos, a gente vai chamar que a célula é diploide. Agora, quando não tem homólogo, que o exemplo sem homólogo em seres humanos é nos gametas masculino e gameta feminino. Espermatozoide e óvulo. Ovócito. Ovócito. Então aqui tem 23 cromossomos haploide. É haploide. Porque esses 23 não tem pares homólogos. É só ele e acabou. Da mesma forma aqui. Entendeu? Agora eu quero que vocês aprendam o que é cromossomo, cromatina e cromátide. Os nomes é muito parecido e cai muito e é importante saber, tá? Cromossomo, vamos começar com uma célula. Sempre vamos estudar a célula, né? Célula, o núcleo. Aqui nós temos as organelas, ribossomo. Vamos desenhar bem bonitinho aqui o complexo de Golgi, para ficar uma célula bonitinha, tá? Aqui dentro, numa célula quando ela está em atividade, o material genético fica assim, ó, todo disperso. O que tem dentro do cromossomo? Só que daqui tá aparecendo o cromossomo? Não, né? Mas isso aqui é o mesmo material do cromossomo, só que não é um cromossomo, porque ele está desenovelado, ele está esticado, porque ele está em funcionamento. A célula, quando ela está em função, ela deixa o cromossomo desenrolado. Só que quando o cromossomo está desenrolado, a gente chama de cromatina. Então a cromatina nada mais é do que um cromossomo desenrolado. Em que momento a célula condensa a cromatina? Quando ela vai se dividir. E quando ela se divide, realmente ela condensa. Então essa cromatina, ela vai ficar com um aspecto assim, ó. Entendeu? Condensada. Aqui ela tá toda enrolada, aqui ela tá condensada. E quando a célula vai se dividir, tem ainda a duplicação da cromatina. E quando se duplica, o nome disso aqui centrômero. O centrômero é uma proteína que junta dois cromossomos duplicados. Sabe o nome dessa estrutura aqui, que é a cromatina condensada? O nome disso aqui é cromossomo. O cromossomo nada mais é do que a cromatina condensada, e ela se condensa para divisão celular, porque fica fácil de dividir ela. E quando vai se dividir a célula, a cromatina se duplica para gerar um cromossomo duplo, né? Então, isso aqui é um cromossomo, isso aqui é um cromossomo idêntico. E eles são juntados, eles estão juntos através de um centrômero. Tá? E agora, o que é então uma cromátide? A gente já aprendeu o que é um cromossomo, o que é uma cromatina. A cromátide, gente, é isso aqui, ó. É essa parte aqui, ó. Porque o cromossomo, essa cromatina, ela não tá dupla. Então, ela seria só isso aqui, ó. Só uma parte. Só que quando ela vai dividir a célula, ela se duplica. E quando ela se duplica e se condensa automaticamente. Então, ela gera essa outra parte aqui, que é a duplicação. E se junta através de proteína aqui no centro. E quando é um cromossomo duplo, a gente chama de um cromossomo com duas cromátides. Porque isso aqui é uma cromátide e isso aqui é outra cromátide. E as duas são idênticas. Tá? Então, ó, cromossomo, cromatina e cromátide. Agora vamos recapitular a aula de hoje. A aula de hoje tivemos que aprender o que é um gameta. Gameta. Existem dois gametas, o feminino e o masculino. O feminino é o óvulo
E o masculino é o espermatozoide. Quando esse óvulo e espermatozoide se fecunda, tem uma fecundação, a gente vai chamar de zigoto. Esse óvulo com o espermatozoide fecundado, a gente chama de zigoto. Aprendemos que o zigoto, por ter 23 cromossomos do óvulo e ter 23 cromossomos do espermatozoide, o zigoto ele é 2N. 2N é a mesma coisa de falar que ele é diploide. Porque os 23 cromossomos do óvulo com os 23 do espermatozoide são homólogos. Eles vão ser homólogos. Os 23 têm uma função homóloga. O espermatozoide e o óvulo, por não ter homólogos, eles são 23 cromossomos simples, sem homólogos, a gente chama eles de N, que é a mesma coisa de falar que eles são haploides. E os gametas são haploides. E são as únicas células haploides do corpo humano, dos seres humanos, as gametas. Do zigoto para frente, tanto o zigoto vai formar células somáticas, que são, exemplo, cérebro, pulmão, o coração são de células somáticas, e também células germinativas. Quando o zigoto, através de mitose, for se multiplicando, vai gerar tecido, vai gerar um ser humano, depois de 9 meses, um bebezinho, e esse bebê vai ter célula somática e célula germinativa. E esses dois tipos de células são do tipo diploide, 2N. Só quando a criança entrar na fase, a menina, logo na infância, ela já começa um processo de gametogênese, só que os meninos é na puberdade, mas só depois que estiverem nessa fase, né, de gerar gametas, que esses indivíduos vão ser capazes de gerar células diploides, que são os gametas. Tá? Ou células haploides, que são os gametas. Então aqui, ó, nesse resumo, a gente já recapitulou o que é gameta, recapitulou os exemplos de gameta, recapitulou o que é o zigoto, falamos o que é diploide e o que é haploide, entendemos, e também aprendemos a diferença de cromatina, deixar assim, ó, cromossomo e deixar grandão aqui esse cromossomo para apontar a cromátide, né? Um cromossomo com 2 cromátides. Ou podia ser um cromossomo só, simples, sem duplicação. Esse cromossomo aqui é simples. Ele é a cromatina condensada. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Entendeu? Só que aqui ele não tá. Aqui ele tá condensado e aqui ele tá desenovelado. E aqui é uma cromatina condensada duplicada. Tá bom? Então, isso foi recapitulação da aula. Essa aula eu quero que vocês aprendam esses termos, né? E tem que aprender. Vamos digitar, vamos escrever de novo esses termos? Só para reforçar. Se vocês forem estudar em casa, ó, vocês estudam o que é gameta, o que é o zigoto, o que é haploide, pode ser chamado de N, o que é diploide, pode ser chamado de 2N, o que é a diferença do cromossomo para cromatina e para cromátide. Tudo isso a gente aprendeu hoje, é muita coisinha, tá? E tem que saber esses nomezinhos, porque depois a gente vai falar de forma natural. E a próxima aula a gente vai falar de mitose
e meiose. Tá bom? Boa noite e até semana que vem.